Ezequiel capítulo 36, versículo 26. É bem conhecido esse versículo, é bem conhecida essa promessa. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Quem achou, diga amém. Diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O 27 também. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Peço que você nesse momento ligue o seu pensamento com Deus. Vamos fazer uma oração, que o Senhor venha falar conosco. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por esse momento, Senhor, de estudo da Tua Palavra, onde nós estamos reunidos como igreja, para aprender, Senhor, um pouco mais, todos juntos, ninguém sabendo mais que ninguém, todos juntos com o mesmo objetivo, Pai, aprender mais e crescer no Espírito Santo. Que o Senhor nos dê essa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olha só, vale a pena dizer, apesar de ser óbvio, que nós não estamos falando do coração órgão, né? Nós não estamos falando do coração que pulsa dentro de nós. Não é deste coração que nós estamos falando, mas o coração que nós estamos falando é tão vital quanto, é tão importante quanto esse coração de carne. De forma que nós sabemos que se o coração humano ele para de bater, para-se também a vida, acaba a vida. E com o mundo espiritual, com a vida espiritual, não é diferente, porque o nosso coração ele é a sede de todas as emoções, de todos os sentimentos, as decisões que nós tomamos, né, elas procedem do nosso coração, e saem coisas boas e também saem coisas ruins do nosso coração. E é o centro ali da vida mental e espiritual. Em Mateus 15, versículo 18 e 20, diz que o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa. Quem disse isso foi o próprio Jesus. E não tem como nós falarmos sobre coração sem nós mencionarmos o que a gente sempre menciona aqui nas promessas, que é a queda. Lá em Gênesis 3,15 nós vamos ver que teve a queda. Nós sabemos que nem sempre o coração foi ruim, né? Ali existiu um casal que após a entrada do pecado foi corrompido. Então o coração foi corrompido. E tudo o que existe na humanidade hoje já nasce aderindo, aceitando o quê? O que é mal, com imensa naturalidade. E tem dificuldade natural também de aceitar o que é bom, de se adequar ao que é bom. Tanto que para fazer o que é bom, nós precisamos nos esforçar muito. E para fazer o que é mal, não precisa muito esforço. Nós conseguimos fazer isso rapidamente, agora, se nós quisermos. Então a humanidade, ela nasce, então depois da queda, ela passa a nascer amando o que Deus odeia e odiando o que Deus ama, naturalmente. E o ser humano já nasce amando então a mentira e tudo que vem dela. E todas as vontades então, que nascem ali no coração, elas entram em guerra, em conflito, em confronto com o que Deus quer. Então, naturalmente, você nasce inimigo de Deus. Naturalmente, você nasce o oposto do que Deus ama. E você pode pensar aí, não, mas nunca ninguém me perguntou isso quando eu era bebê. E você também não tinha condições de responder, mas a sua natureza já era pecaminosa. E isso vai se comprovar em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 16, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são o quê? Loucura. E ela não pode entendê-las. Quem não pode entendê-las? A pessoa natural, a pessoa que acabou de nascer ali na carne, porque as coisas
Paulo está falando, se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela mesma não é julgada por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É o que Paulo disse. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer ainda mais como nós somos. Ele vai falar assim, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja só, além de você nascer, além de eu nascer inimiga de Deus, ainda estou cega pelo Deus desse século, que luta para que eu não enxergue as coisas de Deus. Entende como não é natural entender as coisas de Deus? Mesmo que os nossos lábios, eles digam coisas boas sobre Deus, mesmo que nós falemos que gostamos e amamos as coisas de Deus, em nós não temos nenhuma capacidade de fazer o que Deus gosta. Tito 1,16 vai dizer assim, que os descrentes afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. O que Tito está falando aqui? Que nós já nascemos desqualificados para fazer a boa obra. Não há em nós nenhuma qualidade para fazer a boa obra. Já nascemos dando frutos maus, porque a depravação está em nossa natureza. Mas não há em nós indícios do bem, para fazermos o bem. Mas aí você pode dizer, então, está tudo perdido. Não, eu estou dando essa explicação para que ao final nós saibamos e tenhamos a consciência do quanto precisamos ter o coração regenerado. E que Deus tem promessa para um coração regenerado, né? Então, mesmo sendo alguém educado, bondoso, gentil, inteligente, religioso, o nosso coração está desesperadamente enganado, corrupto. Jeremias vai dizer o quê? Enganoso é o coração. Aí ele fala assim, mais do que todas as coisas. Então, nosso coração é mais enganoso do que o político, é mais enganoso do que a mentira do diabo. É mais enganoso do que todas as coisas é o nosso coração. E ele é desesperadamente corrupto. O que quer dizer isso? Nosso coração ele tem desespero para fazer o que é mal, ansioso para fazer o mal. Quem o conhecerá? Jeremias está falando. Quem pode conhecer o coração? Então, por mais que nós olhemos para nós ou para as pessoas que nos rodeiam e pensemos, quão bom esse homem, quão boa é essa pessoa, ou quão boa sou, né? Se nós temos maldades escondidas em nós, que nem nós conhecemos, nós não temos ideia de como o nosso coração pode reagir diante de uma tentação aumentada, não as tentações que nós já estamos acostumados, mas tentações aumentadas. Nós não temos ideia de como nós podemos reagir se nós não tivermos Deus. Por quê? Porque nós precisamos de discernimento, porque naturalmente nós temos a condição aí de chamar o mal de bem e o bem de mal. Sem Jesus a gente é isso. Então o coração é uma caixinha de segredos. Mas espera aí, é uma caixinha de segredos para o outro, para o próximo. A gente não consegue adivinhar o que está... Eu não consigo, nesse momento, olhando para vocês, eu não consigo supor, sugerir, adivinhar o que está passando na mente de vocês, no coração de vocês. Eu não sei se alguém está olhando aqui e pensando, quero que termine logo, ou estou entendendo tudo, ou está sendo proveitoso. Eu não consigo, porque o coração, ele não é aberto, né? A gente sabe ver a leitura corporal das pessoas, a gente sabe reconhecer quando uma pessoa está desanimada, triste, cansada, mas o coração é um lugar de acesso só de Deus, não tem como.
E Deus sabe então se um crente ele está sendo verdadeiramente adorador, verdadeiramente fiel. A nós não cabe julgar isso. A nós não cabe olhar para alguém e falar: aquela pessoa, ela é muito fiel porque eu a vi chorando na igreja, eu a vi se emocionando na igreja. Esse parâmetro não serve para medir a espiritualidade. Não serve. Quem pode dizer é Deus. Ao passo que se de repente nós vemos um irmão que raramente chora, mas está ali, prestando atenção, com o coração voltado, inclinado para o Senhor, nós não conseguimos, porque a gente só olha o exterior, né? Mas por mais que você conheça uma pessoa, o seu cônjuge, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, você jamais terá condições de saber exatamente o que passa no coração dessa pessoa. Somente Deus e a própria pessoa. E a própria pessoa tem a sua limitação também. Por que eu falo que tem a própria limitação? Porque às vezes Deus nos mostra o pecado que está no nosso coração. Às vezes nós não enxergamos o pecado que está no nosso coração, mas Deus nos mostra o pecado que está no nosso coração. Aleluia. Como que isso acontece? Durante a exposição da palavra. Então, às vezes, nós nos sentimos a última fanta do deserto, mas aí nós estamos expostos na palavra do Senhor, somos confrontados, e nós saímos assim: realmente eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, porque o meu coração, eu não sabia que eu tinha isso no meu coração. Então é esse o trabalhar da palavra de Deus. Ela vai removendo, né? E o salmista vai dizer no Salmo 44, versículo 21, ele fala assim: porventura Deus não o descobriria? Pois ele conhece os segredos do coração. Lá em Provérbios capítulo 25, versículo 3, vai dizer assim, a altura do céu, a profundidade da terra e o coração dos reis são impenetráveis. Então não dá para penetrar. E aí a gente vê na Bíblia uma explicação que a gente não é feito só de coração, né? A gente é composto de 3 partes, segundo a Bíblia: corpo, alma e espírito. Por isso, quando a gente fala isso, a gente é um ser tricotômico. Nós 3: corpo, alma e espírito. Eu vou desligar o microfone, acho que é melhor, né? Tá dando um pouco de eco. Vocês me ouvem bem? Então, corpo, alma e espírito. Resumidamente, Tessalonicenses vai dizer assim, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Então, o próprio Paulo está falando: corpo, alma e espírito sejam ali conservados íntegros, guardados, irrepreensíveis quando o Senhor Jesus vier. Então, de uma forma resumida, para a gente não ficar falando corpo, alma e espírito toda hora, a gente vai falar assim: homem interior e homem exterior. Então, o homem interior, o nosso homem interior, a Carolina interior tem alma e espírito, e a Carolina exterior tem o corpo, e assim com todos nós. Nós devemos olhar para os dois lados, tanto para dentro quanto para fora, sabendo que a maior mudança ocorre de dentro para fora. Enquanto a alma, Paulo vai falar assim em 2 Coríntios 4, 16 e 17, uma coisa muito interessante. Ele fala assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser, nosso homem exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. O que ele quer dizer aqui? Ele está falando que o nosso homem exterior, ele se desgasta. Ainda que ele se desgaste, como que ele se desgasta? Ele adoece, ele envelhece, né? Ele se abate, ele sofre, né? E por último, ele morre. Mas o nosso homem interior, isso para quem tem Deus, o nosso homem interior,
para quem é exposto à palavra de Deus, se renova a cada dia. Então, a cada dia, enquanto o homem exterior está fraquinho, o homem interior está forte, perto de Deus, né? E aí, para que nós estejamos então perto de Deus, é necessário, a partir de agora que a gente entendeu que o nosso coração precisa de mudanças, é necessário então que a gente tenha um novo coração, que a gente tome posse dessa promessa de um novo coração. Porque nós já entendemos que nós nascemos no pecado, nós já entendemos as nossas condições e que nós não temos força para nos regenerar. O que é regenerar? Nós já falamos sobre isso. É voltar a ser novo. Né? Não temos como. A gente é incapaz de tirar o próprio pecado, né? Então, para o ser humano, não é suficiente mudar apenas uma parte da sua vida. Quando o Senhor fala que a mudança radical é uma mudança que vai de dentro para fora, né? O que a gente vê hoje em dia? As pessoas querendo ter mudanças parciais. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala assim, que é necessário ter uma mudança, é interessante porque muita gente fala, não, vem para Jesus e permaneça do jeito que você está, continue do jeito que você está, não precisa mudar nada, né? Não precisa mudar nada. E aqui a gente não se apegue só na questão de vestes, não se apegue nisso, não precisa mudar nada, ele só não precisa mudar nada mesmo, né? Nem dentro e nem fora. Venha como estás e permaneça como estás. E aí a gente vai se confrontar com a palavra. A palavra vai falar, não, mudar apenas uma coisa, mudar um pontinho, não é suficiente. Precisa de uma mudança radical. E o que é a palavra radical? O que é radical? Radical vem da palavra raiz. E aí se a gente leva para uma questão de mudança radical, a gente pensar numa árvore que ela já está adoecida, que ela está com as flores murchas, vai adiantar eu arrancar essas folhas murchas, mortas, galhos secos, e ela vai voltar a ficar nova novamente? Isso não vai resolver, porque eu não fui na raiz do problema, eu não sei como está a saúde interior dessa árvore, dessa planta, para que as próximas folhas venham com saúde. A mesma coisa ocorre com a gente. Quando a gente está febril, se a gente tomar um remédio e aquela febre passar, mas a causa não for resolvida, o que vai acontecer com essa febre? Ela vai voltar, né? Então, assim ocorre com todas as coisas feitas pela metade, quando a gente não vai na raiz das coisas. Então, por exemplo, quando eu não resolvo problemas no meu coração, vamos falar de perdão, por exemplo. Quando eu não resolvo problemas no meu coração, anos e anos e anos e anos, eu continuo sendo uma pessoa amargurada. Mas eu falei já que eu perdoei, mas o meu coração não foi tratado sobre isso. Ainda está lá a raiz, a memória, a dor, a mágoa, e é um apodrecimento sem fim, enquanto isso não for resolvido. Remédio é para remediar, como a própria palavra remédio diz. Ou seja, é para resolver o problema do momento. Uma enxaqueca, por exemplo, a gente cura temporariamente. Você toma um remedinho ali, passou, mas a causa você não ataca. Então, naquele outro dia que você não sabe a causa, de repente é um alimento, você ingere, ela vai voltar, porque a causa não foi tratada. E assim é com a gente. Como a gente tem agora a consciência de que há maldade em nós, que os nossos afetos, as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas motivações foram corrompidas, nós precisamos pedir ao Senhor um coração regenerado, um coração novo, né? E somente o Espírito Santo pode nos dar. Quando alguém vem até Cristo e aceita o seu amor, né? Aceita ser amado por Cristo e recebe de Deus a salvação, nós vimos aqui a promessa da salvação, ele precisa passar então pelo novo nascimento, né? E você vai falar, eu já nasci de novo, eu não preciso desse estudo. No final você me diz se você realmente não precisava do estudo. Passamos pelo novo nascimento
E aquele coração, o que é para acontecer? O que é para acontecer o novo nascimento? Não só das águas, mas o novo nascimento na presença de Deus. O que é para acontecer? É para acontecer que o meu coração, antes inclinado para o mal, antes um coração de pedra, teimoso, enrijecido, inflexível, insensível, incapaz de dar e receber amor, de dar e receber perdão, de ser grato, agora ele vai passar a ser bom. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Aí a gente entra no versículo que a gente leu. Se você tiver com a Bíblia aberta lá, Ezequiel 36, nós vamos ler de novo. Ezequiel 36, versículo 24 ao 27. Diz assim: porque eu os tirarei das nações. Deixa eu ler na outra versão, acho que é a versão mais comum de todos. 24. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Quem está falando aqui? Deus através de Ezequiel. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Quem faz o homem guardar o estatuto? Você percebe que nem por força própria você consegue? Quem faz o homem não ter mais coração de pedra? Deus, é um departamento de Deus, né? Ele fala assim, ó: eu farei você andar no meu estatuto. Por vontade própria você não anda no estatuto. O que é o estatuto aqui? A palavra do Senhor. Eu farei com que você guarde, observe os meus mandamentos, medite nos meus mandamentos. Eu farei isso com você. Por quê? Porque de vontade própria você não faz. Entende que Deus está aqui fazendo essa mudança. E o que estava acontecendo aqui, nesse exato momento? Israel tinha sido então invadido, roubado, levaram tudo de lá. Só não levaram as montanhas porque não podia, só não levaram os rios, os desertos e os vales. De resto, levaram tudo. E o povo cativo para a Babilônia. E para quem Ezequiel estava profetizando? Para o povo de Israel, mas para quem? E o que ficou? As montanhas. Ele estendeu as mãos para as montanhas e Deus começou a profetizar ali através dele. E o que ele profetizou? Ele profetizou o retorno do povo israelita. Quando ele profetizou o retorno, ainda faltavam 40 anos para o povo retornar. Então teve gente que não viu, morreu lá no cativeiro. Mas o Senhor cumpriu a promessa. A terra, o Senhor prometeu através de Ezequiel que a terra que estava infértil voltaria a ser frutífera. O povo de Israel voltaria não como visitante para aquela terra, mas como morador, habitante, e ele ocuparia as antigas propriedades que foram saqueadas. Eles voltariam para suas antigas propriedades e Deus daria a eles muito mais do que eles tinham na primeira vez. E Israel voltaria a repovoar a terra. Israel voltaria a ter bom nome, porque até o nome deles foi censurado, ele foi tomado de má fama. E Deus estaria com eles, até dando a eles uma boa velhice. Essa foi a promessa. E na sequência Deus prometeu: e vos darei um coração de carne. Tirarei esse coração de pedra e colocarei um coração de carne. Então era isso que estava acontecendo aqui. Então Deus prometeu regenerar o coração de Israel. E tudo seria modificado. A visão seria ampliada. A graça transformadora já agia no Antigo Testamento, né? É ela que regenera o nosso coração, apesar dos nossos pecados. E quais eram os pecados ali do povo de Israel? O povo de Israel estava se corrompendo com ídolos, derramamento de sangue, mesmo sabendo de todas as verdades. Eles estavam se prostrando ali diante dos ídolos, né? Então o Senhor, Ele perdoou, porque até
na disposição de Deus em perdoar e executar a sua misericórdia, o nome dele é glorificado. Porque quando a gente vê Deus perdoando um grande pecador, o que a gente fala? Glória a Deus, Deus é mesmo muito perdoador, muito misericordioso, né? Se fosse eu acho que eu não perdoaria, se fosse eu agiria de outra forma, mas Deus, ele faz o nome dele ser glorificado também assim, né? Veja como eu amei, veja como eu restauro, veja como eu resgato, né? E de uma hora para outra aquela pessoa se põe de pé e está tudo restaurado na vida dela. A gente pensa assim que foi fácil, a gente pensa que foi rápido, mas só aquela pessoa sabe o quanto Deus revolveu aquela terra, o quanto Deus mexeu naquela terra, o quanto Deus tirou coisas que não prestavam, quanto doeu, né? O quanto doeu o processo ali. A gente não enxerga, mas Deus, ele vai tratando com aquela pessoa. E ele fez isso com Israel porque amava Israel. E ele faz isso conosco porque nos ama, quando ele nos dá esse coração regenerado, né? E o poder de Deus é que coloca em nós o quê? Prazer nas palavras dele, deleite na palavra dele, vontade de meditar na palavra dele. Porque sem Deus colocar isso em nós, nós não temos vontade, nós não temos, a nossa carne ela não quer, ela tem preguiça, né? E esse coração de pedra, quando ele é substituído pelo coração de carne, o que espera que aconteça? Então aquele coração de carne, aquele coração de pedra inflexível, ele vai agora ser substituído por um coração repleto de gentileza, um coração capaz de dar e receber amor, capaz de dar e receber perdão, capaz de ser grato com ingratos. Esse é o coração. É um coração sensível, é um coração disposto. E aí a gente percebe que isso só acontece com a ação do Senhor, né? É como aquele encontro de Nicodemos com Jesus em João 3, quando o Senhor fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E aqui não só, agora aqui falando com batizados, não só a questão do batismo, porque quantas pessoas desceram as águas, foram batizadas, mas não nasceram efetivamente de novo. Continuam nas velhas práticas, continuam erroneamente. Então aqui o Senhor está falando, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos fala, mas eu tenho que, como que é isso? Eu vou ficar pequenininho, entrar novamente no ventre da minha mãe e depois nascer? E o Senhor explica tudo para ele e fala que é a partir daí que ele vai ver mudanças radicais, mudanças na raiz, né? O nosso coração, então, depois dessa mudança radical, ele passará a se inclinar, não naturalmente, mas porque agora é nova criatura, ele passará a se inclinar às coisas relacionadas a Deus. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, Deus nos buscou com cordas de amor. Por quê? Porque pela vontade nós não vamos, então Deus lança uma corda de amor e vem buscando, até nós estarmos aqui. E pode ser que mesmo sentados aqui ainda não estejamos de acordo. Então o Senhor continua nos puxando, nos moldando, pregando a mesma coisa sempre, até que nós sejamos modificados, né? E aí, o nosso coração ele passará então a amar as coisas do reino. Os nossos ouvidos, eles passam então a ser destapados para as verdades bíblicas. E aí essas verdades bíblicas passam a não ser mais loucura para o homem. Passa a ser natural. O homem espiritual começa a ouvir o que antes era loucura e começa a falar, não, agora eu entendo isso aqui. Agora eu estou em outra superfície, agora eu estou em outra dimensão. Agora eu entendo. E aí nós passaremos então a perder o interesse pelas coisas da velha criatura. É assim, não é de um dia para o outro. Nós vamos passando a perder o interesse pelas coisas da vida antiga, né? Nós passaremos a ter discernimento, estar atentos para o que Deus deseja. E aí Deus vai nos dar então um coração não só regenerado, mas um coração meditativo. O que é um coração meditativo? Como ele é o centro dos pensamentos, das emoções, nós passaremos então a ter discernimento do que é bom e conservar. Pegar o que é mal, jogar fora e reter o que é bom. Nós ouviremos a verdade e passaremos mais tempo ruminando essa verdade, meditando nessa verdade, ponderando
avaliando onde essa verdade se aplica e aplicar em nossa vida diária. Quem fez isso? Quem deixou um exemplo para nós disso? Maria. Maria, quando ela ouvia falar das coisas que aconteceriam com Jesus, quando ela ouvia falar, ele será rei, ele entrará em Jerusalém, será sábio, salvador, Lucas vai dizer que ela falava, que diz assim, e todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores sobre Jesus. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Então, não é uma coisa que ela ouviu e, um dia vai acontecer. Mas ela meditava nisso, ela passava tempo ruminando. Como será? Como será, né? O meu filho vai entrar em Jerusalém, ele vai confundir os doutores? Ele é um rei? Como será isso? Ele é o Filho de Deus? E ela meditava nisso. É do agrado do Senhor que nós também meditemos, passemos tempo meditando na sua palavra, meditando na vida dos apóstolos, meditando na vida dos patriarcas, meditando em todas as histórias, nos testemunhos que nós ouvimos na igreja, pois sempre tem lições preciosas para nós, no meditar, no coração. Nosso coração precisa dessa meditação para ele ter porções boas. Ler ou ouvir a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus, não meditar sobre elas, são ações inúteis. Então, mesmo que eu esteja numa igreja de domingo a domingo, 7 dias, 24 horas, e se eu não colocar em prática, todo aquele ritual é em vão. Tudo aquilo é em vão, tanto para você quanto para o Senhor. Você está ali em vão. Então o nosso coração, ele não precisa de excesso de informação, porque excesso de informação nós já temos. Nós precisamos do quê? De prática. Quando a Bíblia fala a letra mata, é por causa disso. A letra muitas vezes sufoca, porque só busca a letra e não pratica o que aprende. A cabeça fica cheia de informação, mas não desce para o coração. Toda aquela informação não desce para o coração. Então nós ouvimos aqui no domingo uma mensagem, nós não conseguimos colocá-la em prática na segunda-feira. Então isso não desceu para o nosso coração, ela ficou aqui ainda. A palavra está aqui ainda, na nossa cabeça, é informação. Mas a partir do momento que ela desce para o coração, aí ela é conhecimento. Porque eu posso ler livros e livros e livros, eu posso participar de palestras, eu posso fazer teologia, eu posso andar por aí e aprender com mestres, aprender com instrutores, com pastores, mas se isso não for para o meu coração, tudo é em vão. Tudo é em vão. Então a informação tem que ter propósito, senão ela sufoca. Tem crente que não sabe o que fazer com tanta informação. Ele conhece tudo, mas ele não sabe o que fazer. Ele sabe o que é arrependimento, mas não sabe o que é se arrepender. Ele sabe que o amor é importante, mas ele não consegue amar. Ele sabe que o perdão é necessário, mas ele não consegue na vida prática perdoar. Ele sabe que ele precisa amar a esposa dele, mas na vida prática ele não consegue. Ele não conseguiu fazer o conhecimento, a informação descer para o coração. E isso é possível com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E quando o Espírito Santo habita em nós, ele se torna o nosso mestre. Ele é o nosso professor. Ele nos instrui, ele nos guia, ele nos ensina, nos mostra a direção, nos santifica. E aí ele conserta as motivações do meu coração. Ele conserta. Por mais que alguém queira se enganar ou enganar os outros que o rodeiam, Deus conhece o coração como ninguém. Nós vimos aqui. Por quê? Porque ele é onisciente, ele é dono da ciência. Então ele conhece você fisicamente, se o seu coração está doente, ele conhece o seu coração carnal, ele sabe, e o seu coração espiritual também. Ele é onisciente, dono da ciência. Ele sabe quando nós estamos sendo honestos, quando nós estamos sendo sinceros. Ele sabe quando nós estamos tristes, quando nós estamos alegres, quando nós estamos bondosos, maldosos, invejosos, adúlteros, ciumentos, irados. Ele sabe tudo. Nós estamos nus
e transparentes diante do Senhor. Então Ele sabe, quando eu estou fazendo uma obra de caridade, que eu quero me mostrar. E não é para a glória de Deus, eu quero me mostrar. E ali eu tenho uma visão de piedade diante da igreja. Mas no fundo, Deus conhece a motivação do meu coração. Ele sabe quando eu estou querendo fazer algo para Deus para competir e não para a glória de Deus. Cantar melhor, pregar melhor, enfim, ser melhor. Deus conhece a motivação dos nossos corações. Você está vendo como a palavra de Deus, ela corta a gente? Ela é espada afiada, ela corta a gente. Deus conhece a motivação dos nossos corações. Em Jeremias 17, versículo 10, diz assim: eu, o Senhor, sondo o coração. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um conforme o seu procedimento, conforme o fruto das suas ações. O que Jeremias está falando aqui? O Senhor conhece o som do nosso coração. E Ele prova os pensamentos. O que quer dizer isso? O Senhor, Ele prova os nossos pensamentos para revelar a intenção do nosso coração. Então, prova os nossos pensamentos para ver qual é a intenção do nosso coração, qual que é a motivação do nosso coração. E Jeremias vai dizer assim: ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, que vês o pensamento e o coração, permita que eu veja a tua vingança contra os inimigos, pois a ti confiei a minha causa. Então aqui o Jeremias está falando: eu sei que o Senhor conhece o pensamento, o coração, não há nada que eu possa ocultar, esconder de ti. O Senhor me conhece, né? O Senhor me conhece. E há promessas então para o nosso coração. Então agora a gente entra aqui na parte das promessas, né? Há promessas de Deus para o nosso coração. Tem uma problemática dentro de nós. Falar de coração é complicado, porque é inatingível, não é tocável, não é palpável, é difícil, né? É difícil você olhar para uma pessoa e falar assim: você está cheio de ira, né? Você está cheio de amor. Você está cheio, você não consegue falar isso, a não ser que seja suposição, sugestão pelas ações, mas conhecer o coração não dá, né? Então temos uma problemática dentro de nós, mas junto com essa problemática tem uma boa notícia. Tem uma boa notícia. Por causa de Jesus e do sacrifício dele, nós não somos uma causa perdida. E isso é uma boa notícia. Nós não somos uma causa perdida. Tá, nascemos em pecado, até agora você só falou da nossa natureza, que coisa triste, não aguento mais ouvir. Ok, mas a gente precisa ter essa consciência. Por que a gente precisa de vez em quando ter essa consciência? Para a gente não se gloriar, para a gente não se colocar acima do outro. A gente muitas vezes, por N situações, eu sou mais crente que aquele irmão, eu sou melhor do que aquele irmão, então Deus chama a gente para a realidade falando assim: peraí, você também nasceu em pecado, sua natureza também é ruim. Se alguém pisar nesse calo aqui, ó, que eu sei qual é, você deixa de ser crente imediatamente. Então não se coloque melhor do que ninguém. Você não é. Mas eu tenho 50 anos de presbitério, não sei quantos anos de diaconato. Não, para Deus isso nesse momento Ele te vê nu, sem cargo. O Senhor te vê sem diploma. O Senhor te vê sem nenhum tipo de adereço. O Senhor te vê nu, por dentro e por fora. Aleluia. Ou isso te alegra, ou isso te dá medo. Por isso que a gente precisa ouvir, né? Então olha só, Deus fez grandes promessas direcionadas para o nosso coração. E uma das promessas é o coração de carne, né? Que Ele falou que ia trocar. E Deus promete se deixar encontrar em oração. Está lá em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, versículo 31, 34, do 31 ao 34.
diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. 2 pontos. Porei a minha lei no seu interior. Novamente é uma ação de Deus. Escreverei no seu coração, ação de Deus. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Então olha só, aqui ele não está falando assim, você vai pôr a minha lei no seu coração, você vai guardar a minha lei no seu coração. Ele fala: eu porei a minha lei no seu coração. É uma promessa. Eu escreverei a minha lei no seu coração. Na minha Bíblia está: eu imprimirei. Imprimirei, uma outra tradução, ou seja, você vai ser a imagem. Eu vou imprimir, colar ali na tábua do seu coração. Não é você. Porque se você colocar, amanhã você esquece. É Deus que coloca, né? Aí, Jeremias 29, volta um pouquinho, 29, versículo 13. Vai estar assim, promessa de achar Deus. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que significa buscar de todo o coração? Quando alguém fala: busca Deus de coração, busca Deus de coração. Aqui o Senhor está falando é buscar a Deus com toda a sua fé, com tudo que você tem, sabendo que você está nu diante dele. Não há nada que ele não conheça sobre você. Não há nada que ele não veja em você. Até no porão da sua alma, ele vê. Então, quando você chega a ele, você já tem que chegar sabendo disso. Que ele é onisciente, ele já te sondou. Ele já te provou os pensamentos. E antes de você abrir a boca, ele já sabe o que você quer. Esse é o nosso Deus. E aí, buscar a Deus com toda a fé, força e entendimento é saber disso. É confiar na supremacia dele, na palavra. É suplicar para ele, crendo que ele ouve, que ele vê, que ele sabe. E que depois de buscá-lo com intensidade, tem outra promessa. Que está lá em Filipenses 4. Olha lá que bonito que é essa promessa. É uma promessa maravilhosa. E nós devemos tomar posse, mas nós temos dificuldade para tomar posse dessa promessa por causa de nós mesmos. Do estresse, da preocupação, a gente tem dificuldade para tomar posse dessa promessa. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E agora vem a promessa. Depois que eu fizer isso, do versículo 6, vem a promessa, ao versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, a promessa, guardará o vosso coração e a vossa mente, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É uma promessa, mas a gente tem dificuldade para tomar posse dessa promessa. Aleluia. Essa paz que excede o entendimento, quer dizer assim, ela é superior ao que qualquer pessoa pode entender. Ela excede. Alguém vai falar: como que essa pessoa tem esse coração tranquilo diante de uma situação dessa? Eu não consigo entender. Excedeu o entendimento de qualquer pessoa. Essa é uma promessa. E aí ele fala: depois que você fizer me buscar de todo o coração, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí, ter o nosso coração e a nossa mente guardados em Cristo é um presente. É uma blindagem, é garantia de proteção. Por isso que Satanás luta contra essa promessa. Por isso que a gente fica ansioso, por isso que a gente fica perturbado, preocupado, inquieto, ansioso com tudo, porque Satanás não quer que o nosso coração e o nosso sentimento estejam guardados em Cristo. Como
já tratamos aqui algumas vezes, a gente não é sempre feliz, não é? Tem dia que a gente está meio baleado. E existirão dias mesmo que o coração vai ficar aflito, triste. E isso sempre vai ser perceptível. Tanto quanto você fica triste, quanto você está alegre. Tudo é perceptível, né? E aí, Salomão vai dizer assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então a medicina já diz que a alegria para o ser humano traz só benefícios. O corpo produz um monte de coisas boas, né? Reações químicas importantes e benéficas para nosso corpo, para nossa alma e para o nosso espírito, para nossa mente. Reduz o nosso estresse, né? Reduz problemas cardíacos, quem tem alegria. Quem tem alegria é naturalmente mais jovem, tem um espírito jovem, envelhece mais tarde, né? Enfim, tem ali aquela alegria. E ela consegue também impactar quem está do lado, né? Nós temos essa influência, né? Se nós andarmos com pessoas tristes, nós também ficaremos tristes. Se nós andarmos com pessoas alegres, nós vamos ficar alegres. Se nós andarmos com pessoas desanimadas, nós vamos ficar desanimados. E assim, nós temos isso, né? De sermos influenciados. E que nós sejamos a pessoa alegre que contagie o triste, né? E que a gente também tenha compaixão daquele que aquele dia está triste, né? Mas a gente sabe aqui que o Senhor, Ele valoriza a alegria. Ele valoriza a alegria, ele prepara situações para nós, para nos encher de alegria. Como, por exemplo, resposta de uma oração, né? Enfim, boas notícias, né? O coração começa a acelerar com uma boa notícia. Quando a gente sente a presença de Deus, quando a gente ouve um louvor que toca profundo na nossa alma, tudo isso mexe com a gente. Quase todas as pessoas que receberam a cura por Jesus não conseguiam obedecer o que ele falava, que era: fica quieto. Não conseguia, por quê? Porque a alegria era muita. Então a pessoa já saía glorificando, contando, né? E falava: não conte quem fez o milagre. A pessoa já falava: foi ele que fez o milagre, foi ele que abriu os meus olhos, foi ele que me fez andar, porque a alegria era tanta, ele não conseguia, né? Então a alegria era muito maior do que eles podiam suportar, porque o interior fervia de alegria. Quando nós estamos meditando na palavra de Deus, nós também sentimos essa alegria. Quando nós estamos tendo contato com a palavra de Deus, nós estamos sendo alegres. Um exemplo, não sei, provavelmente todos que estão aqui já devem ter tido essa experiência, de você estar na sua casa, ou de repente no seu carro, ou no seu trabalho, e você se lembrar de uma palavra. Ou você está lendo a palavra de Deus, e você se depara com aquela palavra. E aquela palavra, você já passou por ela muitas vezes, mas aquele dia, ela te invadiu de uma alegria tão grande que o que você quer fazer? Compartilhar. Então você grava um áudio com a palavra, você manda a palavra pelo WhatsApp, porque é tanta alegria que transborda em você. É isso que o Senhor quer que a palavra faça pra gente, né? Que transborde em nós essa alegria. O que aconteceu com o salmista? O salmista, no Salmo 45, ele traz um relato disso. Ele diz assim, ó: de boas palavras transborda o meu coração. Em outras traduções está assim: ferve o meu coração de boas palavras. Aí ele fala: a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. De tanto que ele queria falar de coisas belas, falar das maravilhas de Deus. Então ele falava assim: de tanto que eu quero falar das maravilhas de Deus, eu comparo a minha língua com um habilidoso escritor, que só escreve coisas belas. É o que o salmista estava falando aqui. Ele queria expressar que o seu interior transbordava de palavras boas, fervia de palavras boas, de ânimo, de motivação, de fé, de alegria, de satisfação. E existem pessoas que parecem ter o coração transformado, parecem, mas não têm. E como que a gente sabe disso? Porque quando o Senhor prova os pensamentos, quando o Senhor prova o coração, tudo que sai dela são coisas ruins. Tudo que sai dessa pessoa são coisas ruins.
Essas coisas não vieram de repente na boca dessa pessoa. Não sei se você já teve a oportunidade de viver uma situação com alguém e essa pessoa nunca falou nada para você. Estava tudo sempre certo. Um dia, essa pessoa resolve falar. E ela vai falar coisas antes do seu nascimento. Em 1900, a tal hora, você disse isso. Mas a gente conviveu tanto tempo e isso nunca foi um problema? Estava guardado. Estava muitos anos guardado no coração dessa pessoa. E aí, quando o Senhor provou os pensamentos, o que saiu? O que já estava lá. O Senhor Jesus disse assim: o homem bom tira o bem do seu bom tesouro, que é o coração. O mal tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. E a partir do momento que o coração está regenerado, então, ele é um coração amoroso. Aí está um desafio, não vou negar, né? Nós precisamos amar como o Senhor amou. Quando o Senhor falou para o mestre da lei: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha só, resumiu tudo no amor. Então é bem importante o amor para as nossas vidas, por isso que é difícil amar. Porque ele é importante. Né? O louvor, enfim, é importante tudo, mas a pregação é importante, mas amar está acima de tudo. Nós precisamos amar. Um coração cheio de amor também está cheio de esperança, uma coisa chamando a outra, e nele não há dúvida, não há confusão. Romanos diz: a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então entendemos aqui que estar com o coração cheio do amor é uma ação que deve acontecer regularmente. Regularmente. Apesar de termos um coração regenerado, ainda assim, Satanás nos rodeia. Ainda que estejamos com o coração agora de carne, ainda temos resistência para perdoar. Ainda temos resistência para amar pessoas difíceis. Ou vocês não convivem com pessoas difíceis? Ou você é uma pessoa fácil? Tem gente também que fica assim: eu trabalho no meio de pessoas tóxicas. Mas ela não fala também que ela é uma pessoa tóxica. É o fruto do Espírito. Né? A minha família, todo mundo é tóxico. Né? Eu tenho conhecidos que falam isso. Não, eu quero sair dessa família, Deus me livre, todo mundo tóxico. E aí você olha para a pessoa. A pessoa também é. Né? Então assim, é preciso uma mudança radical na raiz. Né? E olha só, para terminar, Provérbios 4:23 vai dizer assim: sobre tudo que você deve guardar, guarde o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Então aí, quando a gente fala de guardar, Deus é muito cuidadoso. Ele fala em Provérbios sobre guardar o nosso coração. Lá em Jó, ele vai falar para guardar o quê? Os olhos. E lá em Salmos, ele vai falar para guardar o quê? Língua. E lá em Eclesiastes ele vai falar para guardar o quê? O pé. Guarda. E o que é guardar? É proteger. Algo de valor que você protege. Você tenta impedir o mal de chegar. Então o que quer dizer em relação ao coração? Como que se aplica no coração? É impedir que o coração, o seu coração, fira o outro e também impedir ser ferido. Então você está ali se protegendo o seu bem precioso, protegendo seus olhos. Como que protege os olhos? Deixando de ver, né? Deixando de ver? Deixando. Deixando de ver o quê? Ver coisas que escandalizam, por exemplo. Tipo o quê? Que aqui a gente tem que ser claro. Escandalizam a pornografia. A pornografia, o que mais? Será que é saudável para nós, isso eu falo de mim mesma, acompanhar uma notícia ruim do começo ao fim? Não é bom também. É o coração, né? A gente fica pesaroso. Nem necessariamente, mas uma novelinha também, dependendo do tema que está acontecendo ali. Mas veja só, você sabe que houve um assassinato em tal cidade, foi escabroso, foi horrível, e aí tem aqueles youtubers que vai falar o passo a passo. Né? Não é que é pecado, não estou falando isso. Eu estou falando que talvez não faça bem para o coração. Entendeu?
Não estou falando que, olha, não assistam jornais. Não é isso. Eu estou falando que, de repente, acompanhar muito vai te trazer tristeza, vai te trazer peso, medo, né? Então, o que o Senhor quer quando fala guarda a vossa língua? Além da fofoca, as palavras torpes também, né? Nós temos um vasto grupo de crentes que já aderiram ao palavrão, já é normal, né? Contam piadas sujas, né? Às vezes você está no trabalho, você ouve piadas horríveis, né? E aí você vai ver a pessoa é crente, sai da boca dela, né? Piadas horríveis, assuntos horríveis, só fala coisa ruim, palavras torpes e até palavrão, né? Porque agora tem um povo crente aí que normalizou o palavrão. Ah, não tem nada não, isso aí eu expressei meu sentimento. E aí, guarda o vosso pé, não só de andar no mundo, mas guarda o vosso pé ao entrar na presença de Deus, né? Então, o Senhor nos instrui a proteger o nosso coração das aflições, das perturbações, das tristezas, das perseguições, das preocupações, proteger da incredulidade, proteger da descrença, proteger do desânimo que bate forte, né? E ao vermos o coração como algo precioso, nós devemos guardar ele com cuidado, com força, né? E se a gente não consegue guardar sozinho, a gente precisa pedir ajuda, né? Se a gente está tendo dificuldade, a gente precisa pedir ajuda, mas precisamos guardá-lo, sabendo que, mesmo guardando, ele não está 100% protegido, né? Ele não está. E aí, finalizamos com essa frase, versículo maravilhoso, que fala que outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Quem sabe onde está? Malaquias. E é necessário, então, se Malaquias está escrito lá, outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, a diferença é importante ou não? Sim. Então, quando a gente está vendo um efeito manada, todo mundo junto, todo mundo igual, porque todo mundo está falando, tem diferença ali? Não, tem diferença em quem vai ao contrário. Não é verdade? A Bíblia fala muito sobre diferença. Ela fala sobre o joio e o trigo, luz e trevas, bodes e ovelhas. Ela sempre dá esse contraste. E aí eu escolhi bode e ovelha, para a gente falar aqui rapidinho. A ovelha e o bode, eles se parecem fisicamente, mas ambos têm características físicas e comportamentos importantes. Então, por exemplo, o temperamento da ovelha, é manso, submisso. O do bode é teimoso. A gente tem que entender por que Deus fez essa comparação. Por que Jesus fez essa comparação? A convivência da ovelha é andar em grupo. O do bode, ele gosta de liderar. Ele gosta de estar na frente. O pelo da ovelha é lã, é macio. O do bode é áspero. A ovelha não tem chifres. O bode tem. E o que Cristo quis dizer? Quem é ovelha é justo e salvo, e quem é bode é condenado. É rebelde. Uma comparação pesada que Jesus faz, né? Eu separarei os bodes das ovelhas. E aí é uma separação que a gente só vai ver naquele dia. Então vai ter gente no meio das ovelhas ali, achando que é ovelha, comendo comida de ovelha, fazendo barulho de ovelha, só que é bode. Entendeu? Então, que nós sejamos ovelhas, que o nosso coração seja dominado pelo amor, que a gente entregue o coração para o bom pastor, falando, ó, cuida. Que a nossa oração seja, Senhor, nos dê um coração regenerado, convertido, inclinado para a sua palavra, flexível, um coração que medita, um coração que ama, que é alegre, que é bondoso, um coração que guarda as coisas boas. Amém? Que vocês recebam esse ensinamento para a honra e glória do Senhor.